Evangelho escrito por Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24. Amém, irmãos? E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Amém, irmãos? Irmãos, o Senhor, Ele tem nos revelado, Ele tem nos apresentado, Ele tem cuidado de cada um de nós, irmãos. E muitas vezes nós não entendemos o que anda acontecendo. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos, que o que Jesus passou naquele tempo foi uma coisa muito difícil, foi uma coisa muito terrível, porque, irmãos, a morte de cruz era uma forma que os romanos usavam para aqueles mais escarnecedores, para aqueles mais violentos, para aqueles mais delinquentes, vamos falar assim a linguagem, né? A gente vê que alguns estados, né, dos Estados Unidos e alguns países do Oriente Médio adotam a pena de morte, né, como uma sentença, que ali é decretada por um homem. E o fato da crucificação não era simplesmente pendurar a pessoa no madeiro. Não. Ele caminhava pelas ruas da cidade, conduzindo aquele madeiro. E ali existia uma mensagem subliminar. Que mensagem é essa? Se você não for submisso ao Império Romano, se você não for submisso às regras de Roma, você passará por aquele interfúndio. É o exemplo, irmãos. O exemplo é a maior lição que nós podemos dar a nossos filhos, à nossa casa, para os nossos colegas, para os nossos irmãos em Cristo. É o exemplo. Eu disse aqui, não me lembro agora se foi no culto, né? Que o maior, foi na escola bíblica, né, irmã Cristina, sexta-feira, que o maior sermão é o nosso exemplo, é o que a gente faz. Muitas vezes a gente quer buscar palavras, passagens, emocionar, né, impactar, né. Ontem eu ouvi uma coisa de uns jovens lá na casa do irmão Gilmar que marcou, né, influencer, né, é o nome da moda, né, falou lá ontem, não foi, Bruno? Influência de cosmético, né, de bijuteria, sei lá, de roupa. A irmãzinha, cadê? Ela, influência, né, posta lá as roupas, né, da loja dela, né, a irmã Flavinha aqui, né, tá influenciando. Às vezes, quando eu vejo na igreja uns com as camisas de onça aí, de cruz, de Jesus, eu vejo o status dela, tem, os irmãos estão sendo influenciados. É isso mesmo. É o que está acontecendo hoje conosco. Mas eu quero te lembrar uma coisa, você precisa ser influenciado por Cristo, irmãos. E às vezes a gente não consegue ter esse real sentido dessa influência. A gente lê, estuda, chora, escuta um louvor, emociona, sente a presença de Deus, mas a gente não consegue influenciar no nosso lar, irmãos. Eu vou além disso. Às vezes a gente não influencia nós mesmos. E aqui, aquela morte, né, que o povo romano ali, né, os romanos faziam passar aqueles criminosos, perigosos, né, carregando esse madeiro pela cidade até o local da sua consumação, execução, né, tinha essa mensagem: você, para não passar por isso, tem que ter a submissão. E eu quero te dizer
um outro ponto de influência. Lucas 14, só mais 5 capítulos para frente aí. Ó. Lucas 14, 27. Aí você vai ver que o português está muito parecido, mas olha só. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, Jesus aqui, ele já está falando de uma forma diferente. Ele está falando o seguinte, que para você ser meu seguidor, você precisa carregar o que, irmãos? A cruz. E é essa cruz que eu queria conversar com os irmãos nesse culto de Santa Ceia de hoje. Amém, igreja? Amém. Muitas vezes nós achamos que levar a cruz é nós sermos cristãos, ser Cristo. Mas qual será o real significado desse ser cristão? Qual é para você nesta manhã, nesse culto de Santa Ceia, o real significado de você ser um seguidor de Cristo? Naquela época, ser um seguidor de Cristo era uma coisa que poderia levar à morte. E hoje, ser um seguidor de Cristo nos leva à morte ou não, irmãos? Mas tinha que nos levar à morte do pecado. Amém, irmãos? Você tinha que morrer para o pecado, para proclamar Cristo como seu único, suficiente Salvador. É o que está escrito na palavra. A palavra é clara, meu irmão, minha irmã. Você tem que renunciar ao mundo para seguir a Cristo. Você não pode seguir a dois, o quê? Senhores, você tem que escolher um. E você tem escolhido o seu único Senhor e Salvador, irmãos? Precisamos entender isso na realidade do contexto da palavra. A palavra não mudou. O céu não está em reforma. Quem está em reforma é o nosso templo. E o templo cede. O céu não vai reformar, irmãos. A porta continua estreita. Lá só vai entrar os verdadeiros adoradores de Cristo. E muitas vezes nós ficamos nessa de influência. Mas nós não vivemos o que falamos, irmãos. Nós temos que viver o que nós acreditamos como verdade. E a verdade está na palavra. A verdade não está no que eu penso, no que eu acho. A verdade está em Cristo Jesus. Levar a cruz pelos cristãos é identificar-se completamente com Cristo. E sua mensagem, qual que é a mensagem de Cristo? Arrependa-se e o quê? Segue-me. Em várias passagens da Bíblia, irmão Márcio, nós vemos essa referência de você arrepender, não pecar mais. Arrepender e me seguir. Venha pescar homens comigo, venha pescar almas, venha salvar. É a salvação, irmãos. E muitas vezes nós temos levado a mensagem diferente da salvação. Meus irmãos, a palavra, ela é a única forma de nós conhecermos a verdade, irmãos. Não há outra forma. Não há atalho, não há caminho alternativo, não há nada que você possa fazer que vai te levar a Cristo a não ser pela palavra, irmão, pela verdade. Se você está achando que você está chegando a Cristo de outra forma, eu vou te falar só uma verdade para você, você está enganado. Você só chega a Cristo pela verdade, pela palavra. E a palavra está na Sagrada Escritura, irmãos.
A palavra não está lá no TikTok, irmãos. A palavra não está lá no YouTube. A palavra não está lá nesses canais. E ontem eu perguntei um monte, lá já esqueci quase todos, né? Não está nesses canais, irmãos. A palavra está na Bíblia. Se você tem essa comunhão com a palavra diariamente, você está no caminho certo. Não adianta, irmãos, eu vim na igreja e não está na igreja, irmãos. Não adianta, irmãos, eu me dedicar tantas horas em outras coisas e não me dedicar na palavra. Porque a essência é o que vai dar o peso. E eu brinco muito com minhas filhas e pergunto para elas, o que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Pesa igual, né, irmã Sônia? Mas 95% das respostas falam 1 quilo de chumbo. Porque a gente pensa no volume, não é, irmãos? Porque o peso é o mesmo. Mas o volume de 1 quilo de chumbo deve ser um pouquinho mais que meu copo se bobear. E 1 quilo de algodão é muito ou pouco, irmãos? Capaz de ser mais que eu, né? É um volumão, né? Você compra lá um saquinho de 100 gramas, é um saquinho, é quase um saco assim, né, irmãs? Que faz unha, né? Não sei se é 100 gramas, um trem assim. Um tantão de algodão. Imagina 1 quilo, quanto que não é o volume. E é isso que eu quero dizer para vocês, irmãos. É a essência, a densidade, o conhecimento, a profundidade. Você vai ser profundo quando você mergulha. E quanto mais eu mergulho, mais eu vou aprendendo, irmãos, mais eu vou crescendo. E muitas vezes nós somos vazios. E diante da dificuldade, o que a gente pede? Ora para mim, pastor. Ora para mim, irmã do círculo de oração. Irmão Gilmar, ora por mim, eu estou precisando de oração. Ei, eu vou repetir para você, eu já disse isso aqui. Você é capaz de reverter o seu jugo. Você é capaz de transformar a sua situação. Tudo depende de você. O que você tem pago de preço? Jesus pagou um preço. Ele pagou o preço de criminoso. Sabe por quê? Porque Satanás falou que o mundo era dele. Ele dominava tudo. Tudo era dele. E ele estava levando a humanidade para onde? Para o precipício. E Deus se compadeceu e falou, não, já mandei profeta, já mandei anjo, já abri o mar vermelho, né, irmão? Já fiz milagre, já fiz gente voltar, já pus tanta gente, já tirei meu povo da escravidão, já fiz isso. Mas ele decidiu mandar o filho dele, participante da Santíssima Trindade, o Deus encarnado, o homem, como eu e você. Para quê? Para passar pelo mesmo processo que nós passamos. Ele nasceu de uma mulher, ele cresceu, ele estudou, teve uma profissão, e chegou um momento da vida dele que ele decidiu o quê? Seguir o que o Pai o tinha enviado. E nos seus 3 anos, ele foi o nome mais conhecido na face dessa terra até o dia de hoje, irmãos. O nome Jesus, irmãos, ele andou e anda ainda por todos os 4 cantos do planeta. Por mais que venham barreiras dos países que não aceitam, né? Que não permitem a proclamação, lá Jesus é falado. Lá Jesus é proclamado. Pode ser nas escondidas, mas lá tem seguidores de Cristo, irmãos. E eu quero te lembrar uma coisa, que Jesus levou a cruz como um símbolo de suprema submissão. Exigida, sabe por quem? Não foi por Deus. Exigida pelos seus seguidores. Não, pastor, como assim? Quem seguia a Cristo, então, queria que ele carregasse a cruz? Não, irmãos. Ele seguiu as ordenanças do homem. Para te mostrar que mesmo nós
sob a submissão dos nossos patrões, dos nossos funcionários ou dos nossos clientes, continuaremos sendo servo do Deus vivo, irmãos. O que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que ter essa visão do que me separa do santo e do profano, irmãos. O que santifica? O que me edifica? O que transforma a minha vida para santidade? E muitas vezes nós perdemos. Continuando aqui o meu contexto. Então, o exemplo diz mais do que o quê, irmãos? Um exemplo diz mais que o quê? 1000 palavras, né? Tem uma expressão assim, não tem, irmã Cristina? Um exemplo diz mais que 1000 palavras. Um ato concreto, irmãos, um ato concreto diz mais do que 1000 palavras. Aquela senhora, né, lá no templo, que deu as suas 2 únicas moedas, o que Jesus viu nela? Que ela deu o quê? Mais do que aquele que deu lá tantas dracmas de ouro, né, tantas de prata. Deu muito mais. Como assim, Senhor? Não estou entendendo. Como é que ela deu mais que os outros? O que Jesus respondeu, irmãos? Que ela deu tudo que ela tinha. Às vezes você trouxe aqui hoje o que você tinha na sua despensa. Confia no Senhor. E eu quero profetizar na sua vida. Você vai ganhar muitas vezes mais, irmãos. Porque Deus é contigo. E Ele vai abençoar. Aquilo que você está esperando, você vai receber. Aquilo que você estava pensando com dificuldade, Deus vai abrir porta, vai te esclarecer, vai te dar alternativa. Porque você confiou. E confiou não foi no homem. Você confiou no Senhor. Faça esse exercício diário, irmãos. Confia no Senhor todas as coisas. Sendo influência. Claro que eu trabalho numa empresa com muitas pessoas, muitas crenças, mas os que estão próximos a mim me olham de forma diferente. Você tem sido olhado de forma diferente, irmãos? Ou você tem sido olhado de forma igual com o mundo? Pensa nisso. Então, aqui em Lucas 14, 27, que nós lemos, né? Jesus trouxe outro significado. Para que os seus discípulos motivassem que para me seguir Cristo, eu tinha que carregar a minha cruz. Jesus, então, ele encorajou as pessoas a deixarem de ser superficiais, a deixarem de ser um qualquer, para mergulhar, para ir o mais profundo, ou então para desistir. Porque quando a pessoa fala assim, para você me seguir, você tem que carregar a sua cruz, ela tem uma opção de escolha, não tem, irmãos? Eu não posso seguir sem carregar, certo? Mas eu posso ficar aqui sem carregar a cruz. Então eu tenho uma opção de escolha. E essa opção de escolha você também tem, meu irmão, minha irmã, de escolher. Se você quer seguir Cristo, carrega a sua cruz e vai. Se você não quer seguir Cristo, pode ficar onde você está, porque você não vai conseguir alcançar Cristo. É uma condição. Não há atalhos, irmãos. Não tem opção. A porta de entrada continua estreita. A porta de entrada continua estreita, irmão Arlindo. Não teve reforma, irmãos. Seguir a Cristo, irmão, significa submissão total a Cristo. Não é a sua condição que você está. Não é a situação que você está passando. Submissão a Ele. Senhor, eu preciso do trabalho. Eu tenho que trabalhar. Sim, irmão, você tem que trabalhar. E nas suas horas que você não trabalha, você tem que apresentar o seu culto ao Senhor. Estar aqui nesse templo, irmão, é apenas uma condição. Agora você tem feito culto diante dos seus? Você tem buscado a presença dEle aonde você está?
Ou você só espera chegar o dia que você pode ir no templo, como foi dito aqui pela irmã Shirley, né? Sheila, para louvar e adorar. Ei, meu amado irmão, ei, minha amada irmã, o tempo é chegado. Nós não conseguiríamos andar mais. Temos que ser breves. E meu tempo já acabou. Não posso continuar. Porque a palavra de hoje vem dizer para a gente isso. Que Cristo, Ele te tirou, irmão, da sua situação para te transformar. Amém, irmãos?